Olá, pessoal! Está tudo bem com você? Olha, eu desejo que esteja uma bênção. O meu nome é Daniel Pereira e este é o canal do YouTube Muito Mais com Daniel Pereira. Existe um assunto que está assolando todos os lares, escolas, filas do banco, um assunto que está aí em evidência. É a violência doméstica. Ontem, domingo, aconteceu mais um caso de violência doméstica. E desta vez, com um casal bem conhecido, um casal de destaque, um casal com muito dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, a violência doméstica, ela não acontece só lá com o pobre, com aquele casal que tem falta de dinheiro, né? Com aquele casal que às vezes não tem como comer, com aquele casal que o filho vai para a escola e não tem como levar um lanche, né? Esse problema da violência doméstica assola todos os lugares, tá? Mas nós não vamos falar aqui agora sobre esse fato que aconteceu no domingo com, com essa família, né? Mas nós vamos falar agora um pouco do caso do Ederlan e da Sara. Muitos debates podem ser tirados de um acontecimento como este. Olha só, a Sara era uma cantora que se apresentava em vários lugares religiosos ou até na rua mesmo, né? E o Ederlan o que parece é que ele vivia à sombra deste trabalho da Sara, né? É mais ou menos como ele se fosse um empresário da Sara, né? Todo cantor, ele tem uma pessoa que cuida da agenda dele, né? Qual dia vai cantar, qual horário, qual valor a ser solicitado, se vai para fora, qual hotel que vai ficar, né? Coisas dessa natureza, coisas normais, né? E parece que o Ederlan vivia à sombra desse trabalho da Sara. E a Sara parece que começou a juntar um dinheiro, né? Inclusive, ele usou esse dinheiro para sua defesa de advogado, né? Mas por que razão que esse casamento terminou no suicídio, né? Ederlan, declaradamente, pela boca dele, ele não apenas matou a Sara, como também ele colocou fogo no corpo da moça. E isso ele fez através de um planejamento. Já que ele cuidava da agenda da Sara, ele criou um evento para ela ir. Criou um evento que não ia existir, né? Forjou um evento lá. Olha, Sara, dia tal você vai estar se apresentando em tal lugar. Combinou com um cara de um carro, o cara pegou ele, talvez esse Derlan já estivesse no lugar, levou a Sara até esse lugar, executou, não sabe se foi colocado o fogo no corpo antes da sua morte ou se ela morreu queimada, né? Como uma mulher evita uma situação desta? E como também, porque acontece da mulher matar o marido, né? Como que um homem, um marido, evita um acontecimento desse? Eu vou citar aqui
3 casos, tá? Quando eu tinha emissora de rádio, eu tinha um programa e eu cada dia levava uma pessoa de um bom conhecimento para dar entrevistas, tá? E entre as pessoas que eu levava, existiam 2 muito experientes. Um era o Jonatas Cunha e o outro era o Hudson, tá? Em uma das entrevistas que eu fiz para Hudson, uma ouvinte perguntou isto: como é que eu vou saber com quem eu vou me casar? E o Hudson respondeu o seguinte: e é algo que você pode praticar a partir de agora, você que vai namorar, ou que já está namorando, ou até que está noivo, né? Você visita, você homem, visita a sua namorada, na casa que ela mora, na casa que ela reside. Ou você, moça, visite a casa do seu namorado. Lá na casa, você preste bem atenção no seguinte: como é que ele trata a mãe, como ele trata o pai, como ele trata os irmãos. Se ele já foi casado e separou-se, você procure saber como ele trata os filhos desse casamento. E até mesmo se for possível, mantenha uma amizade com a ex-mulher dele para saber qual foi o motivo da separação, né? Procure saber. Claro que você não vai acreditar em tudo que ela falar, mas dá para você captar muita coisa. Faça isto. Veja como é que ela organiza o quarto dela ou dele, né? Como é ela no trabalho dela ou ele no trabalho dele. Procure fazer uma investigação. Mas não vá na casa dele apenas no dia que ele te convidar. Porque quando ele te convidar, provavelmente ele ou ela, a casa pode estar muito arrumadinha, a mãe já combinou lá as coisas com ele com a mãe, com o pai, ou seja, quem for, né? Mas vá assim, sem avisar. E analise isto. Faça uma análise de como é este homem, como é esta mulher em sua casa, onde ele está atualmente morando. Preste muita atenção. Bom, aí você tira as suas conclusões. Ele grita com a mãe. Não, ele é carinhoso com a mãe. Ele maltrata os irmãos. Não, ele é amigo dos irmãos. Ele não fala com tal irmão não fala com ele, né? Se ele tem crediário em alguma loja, procure ver, né? Se ele paga as contas, procure fazer uma análise. Isso foi o que o Hudson passou e foi muito bom para muitas pessoas. Agora, vamos para um outro acontecimento. Eu tinha uma conhecida e ela trabalhava num serviço público. E chegou ali para aquele serviço público uma moça, né, nova, uma nova funcionária ali. E as duas se apresentando, conversando. E a minha conhecida, além de trabalhar naquele órgão público, ela também era detetive particular. Ela fazia investigações particulares, né? E daí, nessa a moça recém-chegada falou assim: puxa vida, você então você é, né? Você é tudo que eu estava precisando. Olha, veja só, eu sou solteira, conheci uma pessoa, né?
faz muito tempo, mas foi pela internet, né? Não, claro que não foi isso de agora, né? Mas talvez naquela época tinha as salas, né, de bate-papo, né? Conheci certa pessoa na sala de bate-papo, vamos dizer que fosse assim, né? E eu gostaria de conhecer a fundo essa pessoa. Eu quero pagar para você fazer uma investigação. A minha colega, então, fez a investigação, né? Fez a investigação e verificou o seguinte: tudo certo. O homem era solteiro também. O homem trabalhava em um determinado lugar. O homem tinha mãe, tinha pai, tinha família, tinha irmãos. Era uma pessoa normal. E daí então, isso passou para o noivado e eles se casaram. E até hoje, isso tem aproximadamente uns, uns 28 anos. Até hoje eles vivem muito bem. Tem filhos, né? Seus filhos já se formaram, já fizeram uma faculdade, então deu uma família muito boa. Bom, esses dois casos aconteceram antes, ou poderiam acontecer, né? O primeiro caso poderia acontecer, né? Antes do casamento. O segundo caso aconteceu antes do casamento. Mas se já houver um casamento, você já casou, você não procurou saber quem é o marido não quis saber quem era a mulher, de onde veio, de quem era, nada de família, nada, onde trabalhava, nada disso. Existia um casal, inclusive esse casal, eles frequentavam uma religião, daquela religião que a pessoa é membro, é participante, está ali participando realmente, né? Tem membresia, tudo. A mulher muito dedicada ao lar, o homem também trabalhador, trabalhava numa escola, fazia 3 turnos na escola, de manhã, de tarde e de noite, né? Tudo bem, já tinham se casado, só que de uma hora para outra foi descoberto que esta mulher começou a praticar adultério. Mas assim, não apenas um adultério, era um adultério em série. E pode-se dizer que cada noite eram 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 companheiros, vamos dizer assim, né? E isso foi aparecer lá na comunidade deles. Lá na comunidade deles alguém falou: olha, a moça tal, que é da sua igreja, todas as noites, quando o marido dela vai trabalhar, ele trabalha numa escola de manhã, ele trabalha à tarde e trabalha à noite. Então, à noite, cada dia ela tem um, 2 ou 3 acompanhantes, né? Às vezes até 2 ou 3 juntos. Bom, aí a igreja, como era uma igreja séria, né, foi fazer uma visita a esse lar numa tarde, exatamente numa tarde que o marido não estava em casa. E foi conversar com a moça. Olha, chegou lá na igreja, né? Alguém comentando isso, isso, isso. E a moça falou assim: não, é verdade. Infelizmente eu caí nesse mundo, dessa forma. Aí o líder da religião falou assim: mas você tem intenção de parar? Ela falou: olha, tá complicado para mim parar. Eu não sei se ela estava recebendo ameaças, não sei exatamente o que tinha acontecido. Eu sei que ela deu essa resposta. E aquela equipe foi embora. Aquela equipe deu um tempo de uns 15 dias
e percebeu que, visualmente, eles constataram que a coisa era complicada. Mas como esse casal tinha dois filhos, né? 2 filhos homens, como é que ficavam os filhos à noite? Ela então começou a comprar comprimidos, né, fortes inclusive, e dar para essas crianças. As crianças dormiam, ficava lá na casa dela, né? E ela saía. Ela descia a rua, pegava o carro e sei lá para onde ia, né? A equipe então voltou ali e falou assim: olha, parece que você continua na mesma. Ela falou: não tem como eu parar. Não tem mais jeito de eu parar. Então aquela pessoa foi afastada do hall de membros daquela instituição religiosa. E passando mais uns 15 dias, o líder daquela igreja, vendo que realmente a coisa estava complicadíssima, né? Eles foram visitar agora o marido na escola que o marido trabalha. Chegaram lá e falaram: a gente quer conversar com você. A conversa vai mais ou menos de 15 a 20 minutos. É uma solução para você tomar. Aí sentou-se na mesa lá de reunião e aquele líder religioso falou para o marido: a gente veio aqui falar que se você se separar da tal pessoa, né, você pode continuar na igreja, sem problemas nenhum. Você vai ser um homem separado, e poderá até se casar novamente. Mas se você não se separar desta mulher, infelizmente, nós vamos ter que afastar você também do hall de membros da igreja. E ele pensou bem e falou: puxa, mas que situação, né? Ele pensou: como é que eu... Ele pensou não, ele falou ali pro líder, né? Mas eu não estou cometendo adultério como ela. E o líder da comunidade falou sabiamente: está assim, você não é mais um marido da tal pessoa. Você é um dos homens que transa com ela. Então você está em adultério, assim como esses homens que podem ter famílias estão, assim como ela está. E a nossa denominação, que no caso era uma igreja batista, não permite que isso aconteça. Bom, gente, o moço não sabia o que fazer. Mas ele foi para casa, triste, chateado, aborrecido, e pedindo a Deus uma saída. E Deus deu uma saída muito interessante. Aquela mulher abandonou o lar, foi-se embora, sumiu pelo mundo afora. Podemos dizer que nunca mais apareceu. Infelizmente, ela levou seus 2 filhos. O marido ficou com muita saudade. E o marido sempre procurava. E às vezes até encontrava. Mas quando encontrava, a mulher mudava de casa.
eu quero dizer que eu concordo também plenamente com essa atitude do pastor da Igreja Batista. Foi sábia, inteligente e verdadeira dentro da Bíblia, né? Talvez você hoje não entenda, mas se você pensar bem, né? Inclusive pode-se dizer que aquele marido, aquele jovem, estava até passando, poderia até ser morto por um daqueles homens que eram os amantes daquela mulher, né? Ela estava com um número, dizem, né, indeterminado de pessoas. E poderia ser que eles, querendo ter oportunidade também, aos sábados que o marido ficava em casa, ou a domingo que o marido ficava em casa, não, vamos apagar o cara aí a gente vai ter mulher todos os dias, né, de segunda a segunda. Então eu quero dizer o seguinte, a Sara, pelo que mostra, ela teve um namorado cristão, boa pessoa, antes desse Ederlan. Conheceu o Ederlan, parece que numa internet, inclusive ele é de outro estado, não é do estado da Bahia, estado que eles moravam. Mas ela deixou o namorado que ela conhecia pelo Ederlan que ela não conhecia. Não procurou saber nada da vida dele, né? Pelo que consta, parece que ela vinha sofrendo até abuso sexual. Agravante, inclusive, porque, de acordo com relatos, acontecia dele estrupar a Sara até na frente da filha. Porque o marido, ele estrupa uma mulher. Se a mulher não quer sexo, aquela hora, aquele dia, né? Ele tem que respeitar. Mas ele estrupou a Sara e na frente da filha. É uma coisa muito agravante. Eu não sei nem se a justiça já percebeu sobre isso, né? Mas é algo muito agravante. E veja bem, esse homem tinha até um canal no YouTube que ele fazia mensagens, né? Comentava, a Sara cantava, tal. Eu quero dizer que nada disso importa. Se a pessoa canta, prega, não. A pessoa tem que ter Deus. Eu me lembro muito bem que eu tive na rádio um cantor, né? Um cantor. Eu tocava a música dele porque eu considerava ele como cantor evangélico. E tocava muito. E uma vez chegou um moço que queria fazer um evento ali na cidade. E aquele moço foi me procurar para me patrocinar. E eu patrocinei, dei toda a ajuda. E daí eu fiquei muito próximo desse cantor. E daí eu pude pegar algumas situações dele muito estranhas, muito estranhas. E uma vez esse cantor foi convidado para dar uma entrevista no programa de Jô Soares. E o Jô Soares entrevistou, fez as perguntas. E no finalzinho, o Jô Soares perguntou para esse cantor: você é evangélico? E aquele cantor falou assim: ô Jô, eu canto para os evangélicos. E o Jô, sabiamente, pela segunda vez, perguntou para ele: sim, eu sei que você canta para os evangélicos, mas você pertence à religião evangélica? E aquele moço, pela segunda vez, falou: Jô, é assim, né? Eu estou aí e canto para os evangélicos. Pela terceira vez, o Jô Soares perguntou para ele: sim, eu quero saber se você em si,
é evangélico, tem um compromisso com Deus, pertence a uma religião, e o moço, pela terceira vez, falou assim: Jô Soares, eu quero dizer para você mais uma vez, eu canto para os evangélicos. E o Jô Soares falou: você acaba de negar Jesus 3 vezes. Porque quem canta para evangélico só pode ser alguém que seja evangélico, que confesse a religião de vocês, que confesse a Deus, que confesse a Jesus Cristo. E você não fez isso. Vamos aos nossos intervalos e daqui a pouquinho a gente volta. E não deu mais oportunidade para a pessoa falar. Então, tem muita gente por aí cantando para os evangélicos. E você tem que prestar atenção nisso. Inclusive nas letras das músicas que estão sendo feitas. Você tem que prestar atenção na batida que está sendo feita ali, tá? Esse Derlan era o quê? Será que quem tem Deus realmente no coração tem a coragem de mentir para uma esposa sobre uma agenda que vai cantar numa igreja, mas era um plano para executar a própria esposa? Só dele fazer esse trabalho de mentir que havia uma agenda, o inimigo já está aí no meio. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Então o cristão não pode viver com mentiras. A traição é mentira. O adultério é mentira. O nome já diz, adultério, está adulterando, está deixando de fazer o certo. Se você tem lá uma caixa de luz na sua casa, e você mexe lá e tira a luz antes do relógio, você fez o quê? Adulterou a entrada de energia. Ou seja, você está mentindo para a empresa que você gasta aquele pouquinho e você gasta muito. Então, muita coisa é adulterada. E o adultério não provém de Deus, o adultério é mentira. Tá? Então, veja bem, era uma vida ali, uma família muito, assim, sem Deus, né? Eu não vou aqui falar da moça que morreu, porque eu não ouvi o seu depoimento depois da sua morte e nunca vou ver, não vou saber. Só Deus para saber todas as coisas. Mas e daí? Então, veja bem, quem vive debaixo de uma oração, que lê a Bíblia, que jejua, que ora, que entrega a Deus a sua vida, que aceita Jesus como o único Salvador da sua vida, ele não pratica isso. Ele não pratica isso. Não é certo ele fazer isso. Não é certo. A Sara tinha que expor esse problema. A que igreja Sara pertencia? Ela ia aos encontros de casais? Ela só cantava ou também sentava num banco da igreja para ouvir uma mensagem? Eu quero dizer para você, preste muita atenção com quem você está namorando, para amanhã não acontecer o noivado e um casamento com uma pessoa que não é do bem. Pelo contrário, seja do mal. Preste atenção nisso. Eu quero pedir para você assinar, se inscrever no canal. Se inscreva no canal, deixa um like ou um dislike, se você quiser, não tem problema. Faça um comentário e até o próximo vídeo.
Tchau!